Olá, querido irmão, querida irmã. Sejam bem-vindos ao nosso canal Profetizando a Palavra. Eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus, que o título está aí na descrição do vídeo. Suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Meu irmão, meu amigo, o título é esse: suportando-vos uns aos outros. Meu irmão, será que nós somos daqueles que dizem: eu não suporto ele, eu não suporto ela, eu não suporto o meu vizinho, eu não suporto o meu patrão? Quantos dizem isto? Quantos têm este sentimento de não suportar uns aos outros? Outros dizem: eu não suporto este funcionário. Outros dizem: eu não suporto este professor. O professor diz: eu não suporto este determinado aluno. Outros dizem: eu não suporto este pastor, este cantor, este membro da igreja. Meu irmão, a recomendação é: suportai-vos uns aos outros. Nós devemos ter este perfil de suportar-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, devemos suportar uns aos outros. O que é suportar uns aos outros? Suportar é tolerar ou tolerando uns aos outros, é aturando uns aos outros, aguentando. Então, suportando é tolerando, é aguentando. Então é isto: tolerar é aturando, aguentando, é isto. É suportando uns aos outros. Este deve ser o nosso papel, aleluia, diante de Deus e perante as pessoas, aleluia. O mesmo apóstolo Paulo nos orienta, dizendo na carta, na epístola de Romanos, capítulo 15, versículo 1, veja o que ele disse: mas nós, ele incluiu ele, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas
dos fracos. Veja o que Paulo, o apóstolo, está dizendo, e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. É uma recomendação, é um dever daqueles que têm mais maturidade, mais firmeza, mais resistência. É aqueles que são mais fortes no reino de Deus, na igreja. Aqueles que já têm um crescimento, a maturidade, já têm experiências, já se reforçou na graça, na comunhão com Deus. Agora Paulo nos recomenda: suportai as fraquezas dos fracos. É suportar, é tolerar. Tolerar não é aceitar, não é concordar, é ter tolerância, é ter compaixão dos fracos. Nós não aceitamos as fraquezas, os erros daqueles que têm fraquezas. O papel dos fortes é ajudar ele a se tornar forte, deixar aquelas fraquezas, aqueles atos repetitivos que ele comete, que ele pratica, que eles praticam, é nós chegarmos e ajudar a eles se fortalecer em Cristo Jesus, na palavra de Deus, nas coisas divinas. Este é o papel dos fortes. Não é para jogar fora os fracos, não é para pisar nos fracos, não é para desprezar os fracos, mas sim ajudar a se tornarem fortes na presença do Deus vivo eterno, na presença de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, a Bíblia nos fala que os irmãos de José não toleravam, não suportavam o seu irmão José. Os irmãos de José não toleravam José. A Bíblia nos diz que Eliabe, irmão de Davi, não suportava Davi. Veja como existem pessoas que não suportam uns aos outros. Veja, a Bíblia também nos garante que o rei Saul não suportava Davi. O rei Saul não suportava Davi. A Bíblia também nos garante que os religiosos, os saduceus, fariseus, os escribas, os anciões, os sacerdotes da época não suportavam. Sabe quem? A Cristo. Veja até que ponto a humanidade chega. Não suportar a Cristo. Tem muita gente hoje, tem muitos seres humanos hoje que não suporta a Cristo, não suporta o Evangelho, não suporta a palavra de Deus. Veja, é uma natureza que precisa de transformação, de mudança. Precisamos nascer de novo, ter um encontro com a realidade das coisas. A recomendação é esta: suportai-vos
uns aos outros. Esta é a recomendação. Quantos de nós temos o pavio curto e logo nós já desprezamos, descartamos, esquecemos, anulamos uns aos outros e não suportamos mais A ou B. Isto está errado. A palavra de Deus nos ensina diferente. Talvez você vai me perguntar, meu irmão, o que eu devo fazer então para suportar uns aos outros? O que nós devemos fazer? A resposta está no versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses, aonde eu li com vocês. Eu li o versículo 13, mas a resposta está no versículo 12 de Colossenses, capítulo 3. Veja, Paulo apóstolo disse: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. De primeiro lugar, revestir-vos de Deus como eleitos. Eu tenho que ser eleito, eu tenho que fazer parte, em primeiro lugar, para se tornar uma pessoa que suporta. Como fazer para suportar uns aos outros? É se tornar um eleito, um salvo, um cristão, alguém que está nascendo de novo, dia após dia, tendo uma natureza do alto, a natureza de Cristo. Nascer do alto é nascer de Cristo. Aleluia! Em primeiro lugar, é se revestir de Deus como eleitos. Aleluia! Aí vem a segunda recomendação: como se tornar uma pessoa que suporta uns aos outros. A segunda recomendação, o segundo passo é ser misericordioso. Está no versículo 12. Sede misericordioso, tenha misericórdia. Misericórdia é tratar uma pessoa compassivamente, mais do que ela merece. Veja, eu tratar uma pessoa de forma compassivamente, mais do que ela merece. Isto é um ponto do que é ter misericórdia uns aos outros. Se você não tiver misericórdia um dos outros, nós não suportaremos o outro ou os outros jamais. Jamais, meu irmão. Então precisamos ser misericordioso. É o segundo requisito. O terceiro é ser benigno, ter benignidade. O que é isto? É ser generoso, é ser benevolente, quer suportar uns aos outros. Seja benigno, seja generoso, seja benevolente. Aí nós vamos começar a ter um suporte, aleluia, divino, para suportar uns aos outros. Maravilha! Em quarto lugar, o quarto requisito é ser humilde, ter humildade. Humildade. Não tenho muito tempo para falar sobre
a humildade, mas a maioria sabe a riqueza que é a humildade. Veja, meu irmão, é o quarto requisito para nós se tornarmos uma pessoa revestida para suportar uns aos outros. É ser humilde, de coração, de espírito, não de aparência, mas de coração e espírito. Em quinto lugar, é ser manso, ter mansidão, um para com os outros. A mansidão é suportar. Se eu não for manso, dependendo do que eu estou vendo, ouvindo da outra ou das outras pessoas, eu logo me estouro, fico irado, revoltado, indignado, porque falta a mansidão para lidar com o caso, com mansidão. Veja, meu irmão, em sexto lugar, o sexto requisito é longanimidade. Meu irmão, tenha paciência. Nós devemos ter paciência um para com os outros. Quem suporta um ao outro, ele é uma pessoa paciente. Ele espera o tempo. Ele sabe com o tempo esta pessoa que tem fraquezas, tem erros, tem falhas, tem defeitos. Ali ele tem paciência para esperar a pessoa se fortalecer, se transformar, se revestir desses requisitos que estou citando aqui para convosco. Meu irmão, precisamos de paciência para suportar uns aos outros. Em oitavo lugar, um dos mais recomendados, que está no versículo 13. Paulo também falou, suportando-vos uns aos outros. Veja, Paulo disse, suportando-vos uns aos outros. Olha o requisito. Perdoando-vos uns aos outros. O perdão não pode faltar no nosso coração para com a fraqueza, os erros, os defeitos, as fragilidades do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, das pessoas em geral. Eu devo perdoar uns aos outros. Eu não posso guardar ressentimento de mágoas contra uns aos outros. A recomendação é essa, meu irmão. Guarde esses requisitos para que possamos suportar uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo perdoou a vós. Imagine, ou imaginemos, se Cristo não suportasse nós. Vai imaginando quantas falhas, quantos defeitos, quantos erros, quantas fraquezas eu tenho. Nós temos. E se Cristo olhasse para nós e dissesse, não suporto esse povo, não suporto ele, não suporto ela, não suporto eles, o que seria de nós? Mas ele, com amor e misericórdia, suportou,
fariseus, escribas, sacerdotes, anciões, acusadores, críticos, religiosos. Ele suportou pessoas cheias de falhas, fraquezas, pecados. Ele suportou a ponto de dar a sua vida por nossas vidas. Meu irmão, agora a recomendação é essa. Como eleitos de Deus, revestivos de tudo isso, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, paciência e perdão. Aí se tornaremos alguém forte para suportar os fracos. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, que esta palavra alcance o seu coração de uma forma grandiosa, como está alcançando o meu. Meu irmão, meu amigo, muito obrigado pelo seu carinho, seu apoio. Muito obrigado por ter clicado, por ter assistido esse vídeo. Se foi útil para você, compartilhe com seus irmãos e amigos. Deixe o seu like aí, que é muito importante para divulgarmos a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, estaremos aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.